Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 48, e nós estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Jesus está em um monte na Galileia, ensinando aos seus discípulos sobre a ética do reino de Deus. Os versos que temos diante de nós estão entre os mais conhecidos e mais desafiadores de toda a Bíblia. Jesus começa estabelecendo duas importantes relações. A primeira relação é entre ele mesmo e o Antigo Testamento, chamado de a Lei e os Profetas. Jesus diz que vem para cumprir, não para abolir o Antigo Testamento. Logo, Jesus se torna a autoridade máxima para interpretar e aplicar a lei e os profetas. Essas interpretações e aplicações se tornam evidentes nos seus ensinamentos. A segunda relação é entre os discípulos de Jesus e os mandamentos. Jesus afirma que os seus discípulos praticam e ensinam os seus mandamentos, as suas palavras. Assim, quanto menos praticam e ensinam, menores são no reino de Deus. E quanto mais praticam e ensinam, maiores são neste reino. Notem, os discípulos já estão no reino de Deus e nele podem ser menores ou maiores. Na sequência, Jesus declara que se a justiça dos seus discípulos não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum eles entrarão no reino de Deus. Se antes ele falara do reino de Deus presente, inaugurado, agora ele fala do reino de Deus futuro, consumado. E a justiça à qual Jesus se refere é a prática e o ensino dos seus mandamentos. Assim sendo, quem entra no reino de Deus, no presente, certamente entrará nele também no futuro. Jesus inaugura o reino de Deus que renova tudo. O nosso coração, a nossa leitura bíblica, toda a nossa vida. Na esfera deste governo de Deus, desfrutamos do seu poder transformador e crescemos espiritualmente. Crescemos quando o Espírito Santo nos ajuda a praticar e ensinar os mandamentos de Jesus. Quando caímos, que não são poucas vezes, sua graça nos coloca de pé e nos chama a seguir adiante. Eu gostaria de propor que mais do que uma justiça exterior e superficial, os discípulos e as discípulas de Jesus são aqueles e aquelas que, pela ação do Espírito Santo, buscam uma justiça interior e profunda, uma justiça segundo os ensinamentos do seu mestre. Em Mateus 5, 21 a 48, encontramos 5 desses ensinamentos de Jesus. O primeiro ensinamento é: guarde o seu coração da ira. É isso que nós encontramos aqui do verso 21 ao verso 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão
estará sujeito a julgamento. Versos 21 e 22. No horizonte desse ensinamento está Êxodo 20, 13. O sexto mandamento, não matarás ou não assassinarás. Ao acrescentarem quem matar estará sujeito a julgamento, os fariseus e os mestres da lei estão restringindo o sexto mandamento à prática concreta do homicídio, a retirada intencional da vida de alguém. Porém, Jesus corrige e atualiza essa compreensão, ampliando-a consideravelmente. Nessa ampliação, ele afirma que quem se ira já está sujeito a julgamento, tanto humano quanto divino. Segundo Jesus, sentimentos de ira e palavras de insulto são equivalentes ao homicídio. Então, ambos não cabem à vida dos seus discípulos. Através de duas ilustrações, Jesus então ensina seus discípulos a guardar o seu coração da ira. A primeira, em relação ao templo, diz respeito a um irmão. Antes de pedir perdão a Deus, reconcilie-se com o irmão que tem algo contra você. Jesus está ensinando, busque reconciliação, peça perdão. A segunda, em relação ao tribunal, diz respeito a um adversário. Antes que um terceiro te condene, busque um acordo com seu adversário. Jesus está ensinando, busque diálogo, faça acordo. Nas duas ilustrações, destacam-se ações intencionais e imediatas. Contrariando a nossa tendência natural de lembrar apenas das ofensas sofridas, Jesus nos chama a lembrar das ofensas praticadas e a restaurar nossos relacionamentos quebrados. Qual relacionamento quebrado você precisa restaurar? O segundo ensinamento é o seguinte: evite o olhar cobiçoso. É isso que nós encontramos aí do verso 27 ao verso 32. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Versos 27 e 28. No horizonte desse ensinamento está Êxodo 20, versos 14 e 17, o sétimo e o 10º mandamentos, respectivamente. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Os fariseus e mestres da lei consideram adultério apenas o ato em si. Todavia, Jesus corrige e atualiza essa compreensão, também a ampliando. Nessa ampliação, ele diz que quem olhar para uma mulher desejando-a, já adulterou com ela no seu coração. E aqui, duas observações se fazem necessárias. Primeira, o princípio do texto se aplica a homens e a mulheres, solteiros e casados. Segunda, o pecado é o olhar cobiçoso, o olhar com segundas intenções, não o simples olhar. De acordo com Jesus, esse olhar concupiscente, imaginativo, é equivalente ao adultério. Lançando mão de duas hipérboles, dois exageros, Jesus propõe um tratamento radical. A primeira hipérbole é
arrancar o olho direito, onde tudo se inicia. E a segunda hipérbole é cortar a mão direita, um eufemismo para o órgão sexual onde tudo se consuma. Cortar e arrancar é lidar de forma radical com o pecado. É fazer cessar as primeiras imaginações pecaminosas. É mortificação, não mutilação. Sobre isso, John Stott comenta: o que se torna necessário a todos aqueles que têm forte tentação sexual e, na verdade, a todos nós, em princípio, é a disciplina na vigilância contra o pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. Precisamos estar vigilantes em relação ao pecado. Na sequência, Jesus fala a respeito do divórcio, uma possível consequência aqui do adultério. Em síntese, ele ensina a santidade do casamento e a fidelidade matrimonial. Nós retornaremos a esse tema em Mateus 19, de 1 a 12. O terceiro ensinamento é: fale sempre a verdade. É isso que nós encontramos do verso 33 ao verso 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma nenhuma. Versos 33 e 34, parte A. No horizonte desse ensinamento está Êxodo 20, verso 7, o terceiro mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Também os textos da lei que proíbem o falso juramento, como, por exemplo, Levítico 19, 12. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Embora a lei proíba tanto o julgamento falso quanto o tomar o nome do Senhor em vão, os fariseus e mestres da lei se preocupam apenas com a profanação do nome de Deus, elaborando regras mirabolantes para fazer então os seus julgamentos. Eles juram pelos céus, pela terra, por Jerusalém e até pela própria cabeça. Contudo, Jesus corrige e atualiza esta compreensão, abolindo a possibilidade do juramento. Seu argumento é simples. Como tudo pertence a Deus, jurar por qualquer coisa é jurar por Deus. Consequentemente, ao invés de invocar o nome de Deus para dar crédito ao que se fala, os discípulos devem falar a verdade sempre, sem necessidade de juramento algum. O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. Simples assim. O que passar disso é do mal, é do maligno, o diabo, que é o pai da mentira. Em um mundo de pós-verdade e de fake news, nós somos convocados a falar a verdade sempre. O quarto ensinamento é retribua o mal com o bem. É isso que nós encontramos do verso 38 ao verso 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Versos 38 e 39, parte A. No horizonte desse ensinamento está Êxodo 21, 24.
a conhecida lei do talião: olho por olho, dente por dente, mão por mão. Ao especificar o máximo castigo admissível, essa lei limita a vingança, impedindo o seu excesso. Embora ela devesse ser administrada pelos juízes de Israel, os fariseus e os mestres da lei transferem a sua administração para a própria pessoa ofendida. Ao invés dos juízes fazerem justiça, a pessoa ofendida faz justiça. Entretanto, Jesus corrige e atualiza essa compreensão, abolindo também a possibilidade da vingança. É válido ressaltar que o seu propósito é proibir a retaliação, não incentivar a perversão, a injustiça e o mal. O que Jesus está ensinando é simples. A lei do talião fora dada por causa da dureza do coração. No reino de Deus, os discípulos de Jesus recebem o novo coração prometido por Ezequiel 36, 26. Portanto, a lei do talião torna-se desnecessária para eles. Logo, Jesus dá 4 exemplos de resistência não violenta. Se alguém o ferir na face direita, com um tapa violento com as costas da mão, o que era um insulto para aqueles dias, ofereça-lhe também a outra. Suporte novamente a dor com dignidade. Ou seja, resista constrangendo-o pela sua mansidão. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, a vestimenta interna, deixe que leve também a capa. Abra mão da vestimenta externa inalienável. Isto é, resista constrangendo-o pela sua nudez. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, aqui ele faz referência a um militar ordenando um civil a carregar sua bagagem, o que naquele tempo era um ultraje, vá com ele 2. Disponha-se a ajudá-lo mais. Ou seja, resista constrangendo-o pelo seu serviço. E se alguém lhe faz um pedido, um possível empréstimo, não lhe volte as costas. Ao invés de emprestar com juros, como era a prática corrente, doe. Isto é, resista constrangendo-o pela sua generosidade. Difícil, né? Só pelo poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas, somos capazes de colocar tudo isso aqui em prática. O 5º e último ensinamento é: ame até o inimigo. Isso se encontra aí do verso 43 ao verso 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Versos 43 e 44. No horizonte desse ensinamento está Levítico 19, 18. Ame cada um o seu próximo. Os fariseus e os mestres da lei subtraíram o como a si mesmo e acrescentaram o odeio seu inimigo. Esse acréscimo desconsidera, por exemplo, a lei sobre o amor ao estrangeiro, que está em Levítico 19, 33 a 34. Mas Jesus corrige e atualiza essa compreensão, ordenando o amor até ao inimigo. Para ele,
Amor é uma ação concreta, não um sentimento abstrato. Jesus dá um exemplo de ação concreta. Orem por aqueles que os perseguem. E no texto paralelo, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, há outro exemplo. Façam o bem aos que o odeiam. Aqui Jesus apresenta as ações do seu Pai como um encorajamento aos seus discípulos. Assim como o Pai ama concretamente bons e maus, justos e injustos, seus filhos devem amar concretamente até os seus inimigos. Esta é a evidência da sua filiação. É como diz o ditado, tal pai, tal filho. É como declara também Alfred Plumer, retribuir bem com mal é diabólico. Retribuir bem com bem é humano. Retribuir mal com bem é divino. Eu vou repetir. Retribuir bem com mal é diabólico. Retribuir bem com bem é humano. Retribuir mal com bem é divino. Por fim, Jesus propõe duas perguntas retóricas. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Resposta: nenhuma, pois até os publicanos, odiosos cobradores de impostos, fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, aqueles que são e pensam como vocês, o que estarão fazendo demais? Resposta: nada, pois até os pagãos fazem isso. Como se não bastasse tudo isso, Jesus termina dizendo: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Uma vez que o caráter do Pai Celestial é explicitado em tudo que Jesus está ensinando, perfeitos ou maduros, que é uma possível tradução, serão aqueles que praticarem os seus ensinamentos na vida. Eu concluo com as palavras do teólogo tcheco Tomáš Halík. Abre aspas. Jesus promete, na verdade, que uma fé tão pequena como um grão de mostarda realizará algo impossível e absurdo, algo sem precedentes e impensável. Mas não é uma questão de feitos excepcionais ou de milagres, e de dons excepcionais do Espírito, esperados por aqueles que só procuram sensações. As mais radicais expressões de fé, verdadeiramente absurda e impossível, nécia e louca, de fato, aos olhos deste mundo, não tem nada a ver com isso. Incluem o perdão, quando eu poderia vingar, e até amar o meu próximo e oferecer a outra face, quando ele me faz mal. Dar coisas que eu poderia guardar para mim. Ser generoso, sobretudo com aqueles que não podem pagar. Renunciar, por amor ao reino de Deus, a algo que os outros consideram parte essencial de uma vida feliz. Ou seja, ele está dizendo que a nossa fé é evidenciada quando esses ensinamentos de Jesus passam a ser observados na nossa vida, na nossa ação no mundo. A minha oração é que Deus nos transforme, ajudando-nos a praticar todos esses ensinamentos de Jesus. Um grande abraço para você, para toda a sua casa e que Deus te abençoe.